1. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 363 Sangramento semblante do vice-chefe Daniel mudou repetidamente. Ele havia participado da arbitragem e sabia como era Fang Xingjian. Ele lembrou os vários rumores sobre Fang Xingjian, como mesmo o primeiro príncipe e o santo da espada Sasa não foram capazes de lidar com ele, e quantas pessoas incríveis o apoiavam. Deixando de lado o incrível santo orador, apenas James, o governador da região do Grande Oeste, vice-governador, seria suficiente para matá-lo, um mero vice-chefe do Bureau of Mines. Pensando nisso, ele olhou furiosamente para Gus, fazendo-o estremecer de medo. As gorduras em seu rosto tremeram, sem saber qual era o problema. O vice-chefe Daniel estava prestes a deixar Doolun, Roslin e os outros saberem. No entanto, ele mudou de ideia e decidiu contra isso. Desta vez, foi Gus quem enganou Fang Xingjian. Em vez de convencê-los a recuar, talvez seja melhor deixá-los receber parte de sua fúria primeiro. Além disso, os irmãos Duolun e Duolong cometeram todos os tipos de atrocidades, até mesmo estuprar e matar senhoras. Eles até exterminaram famílias inteiras várias vezes, e devido ao seu nível de cultivo, eles até ousaram ir contra as palavras de Daniel. Esta foi uma boa oportunidade para lhes ensinar uma lição. Fang Xingjian lançou um olhar para os irmãos Duolun e Duolong e disse: vocês dois não são os cavaleiros outorgados do Império, certo? De que facção você é? Ambos Duolun e Duolong eram muito musculosos, mas não muito brilhantes. A impressão que eles davam era de pessoas que eram todos musculosos e sem cérebro. Os dois praticavam artes marciais de todo o coração desde jovens. Devido ao fato de terem talentos notáveis e serem simplórios, eles conseguiram melhorar progressivamente. O Flowing Water Dojo havia investido todos os seus recursos neles. Isso permitiu que eles alcançassem um avanço na percepção do céu, passassem com sucesso por suas transições de trabalho na terra sagrada do Dojo da Água Corrente e se tornassem os únicos dois cavaleiros outorgados no Dojo da Água Corrente. No entanto, considerando seus temperamentos, talentos e recursos do Flowing Water Dojo, atingir seu nível atual no segundo nível de transição 22 já era seu limite. No entanto, apesar disso, a segunda transição e o nível 22 já eram muito difíceis de encontrar. Mesmo em Great Eastern City eles eram capazes o suficiente para agir de maneira tirânica, intimidando e matando inúmeros plebeus. O Flowing Water Dojo ao qual eles pertenciam também nutriu cavaleiros outorgados no passado, mas eles entraram em declínio mais tarde, e seus direitos ao manual do cavaleiro também foram removidos. Não foi fácil para eles nutrir dois gênios e, assim, aproveitaram essa oportunidade para expandir seus territórios de influência. Depois que eles conseguiram isso, eles desejavam mais uma vez obter os direitos de ter o manual do cavaleiro, aumentar sua reputação e expandir seu dojo. As técnicas escritas no Manual do Cavaleiro eram as informações mais recentes e de primeira linha sobre as artes marciais do Império. Portanto, não era algo que todas as facções, dojo e academia teriam o privilégio de ter acesso. Não só havia necessidade de fazer pagamentos anuais, como também a associação tinha de lhes dar os direitos de acesso. Isto tornou-se assim uma referência estabelecida pela Knight Association. Tornou-se o fator decisivo de quem era considerado parte das principais academias e facções do Império. Por muitos anos, o Flowing Water Dojo não recebeu o Manual do Cavaleiro. Isso significava que, tanto em termos de habilidades quanto de técnicas marciais, eles ficaram muito atrás de outros poderes influentes. Agora mesmo, eles conseguiram dois gênios que se tornaram cavaleiros outorgados. Então eles estavam tentando pensar em todos os meios para obter os direitos mais uma vez. Uma de suas maneiras de fazer isso era apelar por meio do assistente do governador. Ouvindo a pergunta de Fang Xingjian, Duolun gritou: isso mesmo. Somos Duolun e Duolong do Flowing Water Dojo. Roslin não sentia mais nenhuma impaciência. Ele disse: pare com toda a conversa polixa. Pegue meu dedo de volta e quebre seus 4 membros. Eu quero que ele esteja em um estado pior do que a morte por 3 dias e 3 noites. Fang Xingjian lançou um olhar calmo para Duolun e Duolong. Então disse: vocês dois querem atacar um cavaleiro do Império. Duolun e Duolong trocaram olhares. Normalmente, matar um plebeu era tão simples quanto matar uma galinha para eles. Não havia dificuldade em exterminar até mesmo uma pequena família. Quando eles estavam sem dinheiro,
Eles apenas cobriam seus rostos e se tornavam bandidos. Eles haviam agredido até mesmo aristocratas antes. No entanto, se esse rapaz era realmente um cavaleiro, então era bastante problemático para eles atacá-lo em público. Dolun torceu um pouco o pescoço, enviando intenção assassina de todo o corpo e dando 3 passos leves para a frente. Em seguida, a terra tremeu, fazendo com que as casas ao redor tremessem furiosamente enquanto flocos de pó caíam delas. Dolun deu um sorriso selvagem e disse: Rapaz, é melhor você se render voluntariamente. Se fôssemos agir, seria uma experiência dolorosa para você. Sua série de ações deixou claro que ele estava planejando usar a aura impressionante de um segundo especialista em transição para forçar Fang Xingjian a compelir. Fang Xingjian olhou para eles friamente e disse: Vou matar quem ousar se mover. Olhando para a expressão destemida de Fang Xingjian, até Dolun e Dolong hesitaram um pouco. No entanto, a mente de Roslin já estava tomada pela fúria. Ele olhou para o dedo perdido e gritou: Por que vocês dois estão hesitando? Mova isso. Agir rapidamente. Se acontecer alguma coisa, eu te apoio. Eu prometo a vocês todas as coisas que vocês dois mencionaram anteriormente também. Dolun e Dolong assentiram, pensando que se tivessem o apoio do pai de Roslin, deveriam ficar bem. Portanto, Dolun abriu um sorriso horrível e disse: Rapaz, é tarde demais, mesmo que você se renda agora. Você só pode se culpar por ofender alguém que não deveria ter ofendido. O subchefe Daniel franziu a testa ligeiramente, agarrando Gus, que queria evitar que a situação se agravasse. Gus olhou para Daniel, intrigado. Daniel balançou a cabeça ligeiramente e enviou-lhe uma mensagem: Deixe-os suportar mais de sua fúria de frente. Pensando nisso, ele estava secretamente regozijando-se. Felizmente, ele sabia da identidade de Fang Xingjian e já o tinha visto antes. Agora mesmo, deixando os irmãos do Olun e do Long, assim como Roslin correrem e serem o foco da fúria de Fang Xingjian, sua irmã mais nova, a dona da loja, Gus, seria capaz de evitar muitos problemas. Enquanto Dolun falava, ele socou com um de seus punhos, enviando camadas de poder através de seu campo de força reduzido em Fang Xingjian. Dolun sentiu que definitivamente seria capaz de suprimir seu oponente com seus poderes como um cavaleiro conferido. No entanto, no momento em que ele entrou em ação, com um flash, Fang Xingjian fez um fluxo de eletricidade no ar, semelhante a uma espada feita de eletricidade. A espada que parecia luz e eletricidade desapareceu com um flash. Todos os presentes só podiam ver uma luz brilhante depois da escuridão. Então Fang Xingjian já havia aparecido atrás de Dolun. O último ficou rígido, imóvel, sua cabeça já na mão de Fang Xingjian. Irmão mais velho. Dolun gritou furiosamente e todos os músculos de seu corpo incharam rapidamente enquanto ele executava sua técnica de trabalho, Divindade da Guerra Furiosa. Esta era uma técnica de transformação corporal que só poderia ser realizada quando o atributo flexibilidade atingisse 150 pontos. Pouco tempo depois, todos os seus 5 atributos subiram acima de 160 pontos. Embora Fang Xingjian tivesse mostrado a capacidade de matar seu irmão instantaneamente, como Dolung ainda podia pensar claramente depois de ver seu próprio irmão morto diante de seus olhos. No exemplo seguinte, depois de se tornar um pequeno gigante, ele fez um movimento de rasgar com as mãos, ativando sua técnica de matar, lâmina de vácuo, enviando mais de 1000 cortes através do vácuo. As correntes de ar ao redor começaram a flutuar e todos pareciam sentir que as lâminas estavam roçando seus rostos. No momento em que ele usasse esse ataque, a área dentro de um raio de 100 metros estaria coberta de cadáveres e encharcada de sangue. Em seu estado de frenesi, Dolung não se importava com nada. Enquanto isso, o corpo de Fang Xingjian brilhou e brilhou novamente, cortando os 4 membros de Dolung. Já que a velocidade dos golpes de Fang Xingjian era realmente muito rápida, o corpo de Dolung até parecia ter parado no ar por um momento, antes que sangue fresco jorrasse de suas feridas e então caísse na poça de sangue no chão. Dolung lutou em um frenesi, chorando, aterrorizado. Depois de um tempo, os sinais de vida desapareceram dele. Com seu sangramento abundante, mesmo que sua vitalidade fosse muito forte, ele não seria capaz de aguentar por muito tempo. O conflito sangrento abrupto fez com que a multidão soltasse suspiros frios enquanto recuavam rapidamente.
Roslin sentiu apenas um calafrio, como se tivesse entrado em um depósito de gelo. Ser capaz de matar instantaneamente 2 cavaleiros da outorga de nível 22. Quão aterrorizante sua destreza tinha que ser! Roslin imediatamente quis fugir, mas só recuou alguns passos quando percebeu que parecia ter esbarrado em uma montanha. Ele se virou para dar uma olhada, apenas para descobrir que o irmão de Gus, Daniel, o havia agarrado pelo pescoço como se estivesse agarrando uma galinha. Roslin gritou: Daniel? Por que você está me agarrando? Rápido! Mate aquele cara rápido! Ele matou Dolon e Dolong. Para um plebeu estar atacando o cavaleiro outorgado do Império. Eles mereciam morrer, Daniel disse friamente. Roslin olhou para o frio Daniel em transe. Esta foi a primeira vez que ele viu Daniel olhando para ele assim. Gus olhou para esta cena com espanto. Seu irmão Daniel também conhecia Roslin, e até a incentivou a interagir mais e a ter um bom relacionamento com a pessoa que era filho do assistente do governador. No entanto, agora, Daniel estava com uma expressão muito fria. Não havia nenhum sinal da gentileza usual que ela tinha visto no passado. Fang Xingjian olhou e disse: Você me reconhece? Daniel assentiu e disse: Já vi o Sr. Fang na arbitragem anteriormente. Sempre admirei você, mas não esperava encontrá-lo em tal situação. Com relação à compensação, vou providenciar. Também fornecerá uma explicação sobre os infratores. Sr. Fang? O dono da loja, Gus, olhou para Fang Xingjian. Ela pensou em sua idade e se lembrou de sua demonstração de habilidades, sua habilidade de derrotar os cavaleiros outorgados, e como ele foi tratado como senhor presa. A mente de Gus parecia ter sido atingida por um raio. Cavaleiro outorgado de 17 anos, Fang Xingjian. Gus sentiu como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre sua cabeça. Recordando as ações anteriores de Daniel, ela agora entendia: meu irmão. Virou as costas para Roslin. Embora Roslin fosse um filho perdulário, ele ainda era seu amigo e seu colega de classe. Ver como seu irmão tinha feito isso com Roslin a fez se sentir extremamente desanimada. Fang Xingjian bufou friamente. Como a outra parte conhecia sua identidade, se humilhou, e desde que Fang Xingjian já havia matado 2 segundos especialistas em transição, ele não podia se incomodar em prosseguir com este caso. Ele simplesmente se virou para sair, dizendo: Envie 30 mil de ouro diretamente para minha conta. Quanto aos 90 mil ouro restantes, apenas encontre uma essência geomagnética MD. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 364 Lidando com as consequências. Vendo que Fang Xingjian havia desaparecido, Robert rapidamente o seguiu. O dono da loja, Gus, tinha uma expressão atordoada e disse: Irmão, isso foi Fang Xingjian. Isso mesmo. Além dele, qual outro jovem da Great Eastern City ousaria ser tão arrogante? Daniel olhou para a multidão ao redor e disse friamente: Venha comigo até a loja. Ele então lançou outro olhar para os cadáveres de Dolon e Dolong, dizendo: Peça alguém para limpar e enviar seus cadáveres para a Academia Regional de Fang Xingjian. Gus hesitou por um momento antes de perguntar: Não precisamos mandá-los de volta para o dojo de água corrente. Afinal, eles eram do Flowing Water Dojo. Dojo de água corrente. Eles atacaram o cavaleiro outorgado do Império. Você acha que eles podem continuar com suas operações? Daniel soltou Roslin e disse: Você deveria pedir ao seu pai para pensar em uma solução para você. Com isso, Daniel levou Gus com ele e se virou para partir, deixando Roslin murmurando para si mesmo em transe: Fang Xingjian. Qual presa Xingjian? Depois de entrar na parte de trás da loja, Daniel se virou e chutou Gus no estômago. Ele a enviou voando com um estrondo alto. Gus bateu contra a parede e cuspiu um grande bocado de sangue. Sangue fresco continuou a escorrer do canto de seus lábios. Irmão. Gus levantou a cabeça para olhar para Daniel. Ela estava prestes a explodir quando viu seu olhar cheio de intenção assassina. Isso enviou um arrepio na espinha, tornando-o incapaz de dizer uma única palavra. Daniel suprimiu sua fúria e a repreendeu: Olha o que você fez. Essa é Fang Xingjian, a estrela atual da região do Grande Oeste. Se ele apenas mencionar uma palavra sobre isso antes do governador, isso roubaria seu irmão de sua posição como vice-chefe. Mas eu não sabia quem ele era no começo. Então você não sabe como usar seu cérebro?
Uma pessoa que pode gastar 90 mil de ouro para comprar essência geomagnética é alguém que você pode enganar assim? Quanto mais Daniel falava, mais irritado ele ficava. Prepare os 90 mil de ouro imediatamente. Você ainda não gastou isso, certo? Gus o criticou em seu coração, mas foi você quem fez aquela falsificação. No entanto, diante do enfurecido Daniel, ela naturalmente não se atreveu a dizer uma palavra. Vendo Gus balançar a cabeça, Daniel soltou um suspiro de alívio e disse: culpa o dinheiro, compre uma essência geomagnética e envie-a para Fang Xingjian. Com isso, ele olhou para o Gus e disse: não tente mais truques desta vez. Não é como se eu fosse um idiota. Daniel soltou um suspiro. Você tem 30 mil de ouro. Se você não fizer isso, então eu vou desembolsar o dinheiro. Quando estiver pronto, você deve enviar pessoalmente a essência geomagnética e pedir desculpas. Eu irei com você. É. Você deveria entregar aqueles poucos caras abaixo de você que o atacaram. Os olhos de Gus estavam bem abertos quando ela disse incrédula: Mick e os outros. Mas eles estão comigo há quase 10 anos. Você acha que Fang Xingjian é descontraído? Eles o atacaram, certo? Daniel virou-se para olhar para Gus. A primeira pessoa que ofendeu Fang Xingjian foi Kirst, o único filho de um dos clãs aristocráticos de Kirst. Até hoje, seu cadáver ainda não foi encontrado. Quando Fang Xingjian ainda era um cavaleiro, ele atacou as linhas de frente ocidentais e matou mais de 10 dos grandes guerreiros de Garcia. A espada Santa Sasa não é formidável? No entanto, ninguém o vê há meio mês. Não o julgue apenas por quão inocente e jovem ele parece. Esse cara é muito cruel. Gus abaixou a cabeça e disse hesitante: posso apenas entregar 2 deles? Não pode haver nenhum a menos. Quem sabe se ele vai guardar rancor por esses caras. Ele conseguiu chegar à segunda transição e ao nível 23 em menos de 1 ano e meio. Se ele se lembrar desse assunto em 2 ou 3 anos e sentir que não está apaziguado, você acha que serei capaz de segurá-lo? Gus cerrou os punhos com força, mas não conseguiu impedi-la de tremer. Daniel continuou a dizer: você pode lavar as mãos dos assuntos na cidade do minério de ferro. Depois de se desculpar, você pode voltar para nossa casa na região da Chama do Sul imediatamente. Gus levantou a cabeça abruptamente, dizendo: irmão, este lugar é o resultado de mais de 10 anos de meu trabalho duro. Eu não posso voltar assim. Outro chute acertou o rosto de Gus, fazendo com que sua cabeça já gorda fosse esmagada e coberta de sangue. Não é você quem decide. Depois de voltar para casa, concentre-se em seu cultivo. Não volte aqui até se tornar um cavaleiro conferido. Outra coisa. Você não tem permissão para falar uma palavra sobre isso com o pai, o avô e os outros. Deixe-me dizer. Se você se atrever a fazer com que o pai, o avô e os outros o defendam, serei o primeiro a matá-lo. Se você conseguir que eles lidem com Fang Xingjian, você não está se vingando. Você está prejudicando eles. Gus não podia aceitar isso. Irmão, Fang Xingjian é realmente tão aterrorizante? Daniel balançou a cabeça. Você não é um cavaleiro outorgado, então você não vai entender. O monumento do Panteão, o Palácio das Técnicas de Matança, a técnica da espada do Renascimento. O talento de Fang Xingjian é além de aterrorizante. Roslin voltou para casa abatido. No entanto, no momento em que abriu a porta, viu seu pai sentado em uma cadeira no corredor, olhando para ele. Ele disse enquanto sorria com um olhar um pouco culpado: pai, como você conseguiu tempo para voltar? Se eu não voltasse, nem saberia como vou morrer. O pai de Roslin se levantou e falou com uma voz extremamente grosseira: você está indo cada vez melhor esses dias. Como você se atreve a conspirar com os cavaleiros bárbaros do Floingwater Dojo e tentar matar um cavaleiro conferido do Império? Em mais alguns anos, você se atreveria a Beade? Acima. Ah! Governador! Suas últimas palavras foram ditas com grande ênfase e fúria. Roslin estremeceu, levantou-se e disse: pai, eu realmente não sabia que ele é Fang Xingjian. Como um filho perdulário, ele não sabia quem Fang Xingjian era desde o início. Foi só depois que ele enviou alguém para descobrir que ele descobriu que Fang Xingjian era o criador da técnica da espada do Renascimento, que ganhou fama, bem como o campeão regional deste ano. Você não sabia? Só porque você não sabia, você poderia fazer com que as pessoas do Floingwater Dojo lutassem por você? Para ajudá-lo a matar alguém? Ah,
Você queria que ele sofresse um destino pior que a morte por 3 dias e 3 noites. Você deve realmente pensar que seu pai é muito estável em sua posição. Roslin engoliu em seco e disse, eu só falei isso por fúria. E quando se trata disso, Fang Xingjian é um aluno da academia regional, certo? No máximo você pode dar a ele algum dinheiro, e eu vou pedir desculpas a ele. Desculpar-se? Quem você pensa que é? Você acha que é algum figurã? Que se você pedir desculpas, a outra parte deve aceitar suas desculpas. Uma pitada de malícia brilhou nos olhos do pai de Roslin. No entanto, quando viu Roslin assustado como um coelhinho, ele acabou balançando a cabeça de qualquer maneira. O pai de Roslin pensou nas últimas horas que ela passou tentando continuamente pedir informações, chegar a um acordo, consultar pessoas, pedir ajuda. Ele sentiu como se tivesse envelhecido 10 anos em um curto momento. Apenas obrigando o Flowing Water Dojo a deixá-los admitir seu próprio crime, dizer que o ataque dos irmãos Dolon e Dolong ao Cavaleiro Outorgado do Império era algo que eles tinham feito. Já tinha tirado muito dele. Normalmente, seria muito fácil para ele coagir um pequeno dojo como este. No entanto, agora, ele precisava que o dojo admitisse seu crime, o que era o equivalente a destruir completamente o dojo de água corrente. Atacar o Cavaleiro Outorgado do Império não era um crime pequeno. O Flowing Water Dojo havia retaliado descontroladamente. Ativar todas as suas conexões esgotou o pai de Roslin de muita energia. Então, depois disso, ele teve que pedir a Fang Xingjian o polegar de seu filho. Ele não tinha relação direta com Fang Xingjian, então ele teve que passar por alguns intermediários e mais uma vez gastou muitos recursos e conexões. Depois de tudo isso, o pai de Roslin não tinha mais energia para enfrentar os ataques dos outros nem para enfrentar as pessoas que estavam atrás de sua posição. Ele olhou para a mão direita enfaixada de Roslin e balançou a cabeça, impotente. Uma pitada de amor paterno mais uma vez brilhou em seus olhos. Ele apontou para uma caixa quadrada na mesa e disse, esse é o seu polegar. O amigo que abordei virá em breve. Ele tem habilidades de cura. Se você cooperar bem, sua mão poderá se recuperar em um ano ou mais. Roslin correu excitado, abriu a caixa e viu que o polegar que Fang Xingjian havia cortado estava perfeitamente intacto. Ele sorriu e olhou para o pai, dizendo, pai, você já resolveu tudo. Assentou. O pai de Roslin sorriu com amargura. Seu pai é apenas um assistente. O que posso resolver? Vá se preparar. Com isso, o pai de Roslin se levantou e saiu lentamente pela porta. Em alguns dias, estaremos nos mudando para Gemstone City, cidade das pedras preciosas. Isso não é na fronteira da região do Great Eastern. Ouvi dizer que aquele lugar está cheio de montanhas estéreis e rios turbulentos. Não há nem mesmo uma academia da prefeitura lá. Roslin olhou para o pai com grande surpresa, apenas para sentir que a visão traseira de seu pai parecia ter se tornado mais curta. Seu pai não estava mais com o ânimo habitual e agora parecia apenas um velhinho. Roslin chegou a uma percepção repentina. Seu pai deve ter pago um preço alto por esse polegar. Ele imediatamente correu atrás de seu pai, gritando, pai, eu não quero mais esse polegar. Sem o polegar, posso aprender algumas técnicas de punho ou palma. Você pode devolver isso. O pai de Roslin se virou, sorriu amargamente e deu um tapinha na cabeça de Roslin. Há muitas pessoas que estão de olho na posição de seu pai. De que adianta mesmo se eu devolver isso? Se você puder se lembrar disso e aprender com isso, seu pai ficará muito feliz. Vendo o rosto envelhecido do pai, Roslin abaixou a cabeça. Brilhos de umidade pareciam riscar seus olhos. Foi só então que ele realmente percebeu que tinha realmente colocado seu pai em grandes problemas. Ele até mudou o futuro de seu pai e o futuro de toda a família. Neste momento, os olhos de Roslin estavam cheios de arrependimento e culpa extremos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 365 Delícias. Depois de resolver os assuntos na cidade do minério de ferro, Fang Xingjian caminhou pelas ruas da Great Eastern City. Robert cuidadosamente seguiu atrás dele. Embora Fang Xingjian parecesse estar bem, Robert podia sentir que ele não estava de bom humor. Na verdade, Robert estava certo. Fang Xingjian deu uma olhada em suas emoções e descobriu que as emoções negativas que inicialmente haviam sido suprimidas profundamente em sua mente pareciam ter surgido com uma força explosiva desde antes.
Embora ele se sentisse muito melhor depois de lhes ensinar uma boa lição, a demonstração de humildade de Daniel tornou Fang Xingjian incapaz de prosseguir com o assunto. No entanto, o conflito anterior fez com que seu método de cultivo mental melhorasse mais uma vez. Vendo grande progresso, ele sentiu que poderia ser capaz de melhorar seu método de cultivo mental se algo semelhante acontecesse por 10 vezes ou mais, sucessivamente. Assim, Fang Xingjian caminhou pelas ruas da Great Eastern City. Ele continuou a receber ondas de luz e ondas sonoras com sua percepção do céu, procurando por pessoas que ele pudesse matar para acalmar sua fúria e melhorar seu método de cultivo mental. No entanto, Great Eastern City era governada pelo próprio governador David, o que tornava difícil para ele encontrar quaisquer problemas. Fang Xingjian não conseguiu encontrar um alvo depois de dar uma volta pela cidade, e ele apenas sentiu que a sensação em seu peito estava ficando cada vez mais quente. Só então, ele de repente respirou fundo. Que fragrância agradável! Que comida é essa? Depois de cheirar a fragrância, Fang Xingjian sentiu que a agitação que estava sentindo havia aplacado um pouco. Ele seguiu o cheiro até sua origem e, depois de uma série de voltas, estava diante de um restaurante em um pequeno vale. Este restaurante parecia ser pequeno e antigo, mas a fragrância estava ficando cada vez mais forte. Era o cheiro de carne grelhada. Fang Xingjian tinha comido muita carne grelhada antes, mas esta foi a primeira vez que ele encontrou uma tão perfumada. Ele abriu a porta da entrada e entrou. A pequena loja estava cheia de gente. E quando Fang Xingjian entrou, muitas pessoas também se voltaram para olhar em sua direção. A maioria deles apenas lançou um rápido olhar para Fang Xingjian antes de se virar para olhar atrás dele, para Robert. Afinal, Fang Xingjian parecia um jovem inocente comum, mas Robert estava vestindo seu traje de cavaleiro. Quando as pessoas viram Robert seguindo Fang Xingjian como um sujeito, a maioria das pessoas sentiu que esse jovem tinha que ser da família de um rico aristocrata. Fang Xingjian encontrou aleatoriamente um assento e se sentou. Imediatamente, um garçom se aproximou e perguntou: Senhor, o que você gostaria de pedir? O nariz de Fang Xingjian se contraiu quando ele perguntou: Isto é o cheiro de carne grelhada? Isso mesmo. O garçom sorriu e apontou para um canto do salão, onde alguém estava grelhando carne. Nossa carne grelhada vulcana é muito famosa. Por que você não tenta um pouco? Fang Xingjian disse: Traga 10 gin dele primeiro, e traga-nos 2 copos de água. Havia muitos praticantes de artes marciais do mundo dos milagres. Além disso, pode-se encontrar cavaleiros diariamente na região do Grande Oeste. Embora os 10 Jin Fang Xingjian pedissem muito, o garçom estava claramente acostumado a esses pedidos. Depois de fazer seu pedido, Fang Xingjian olhou para o canto do corredor. Uma jovem de cabelos dourados estava lá grelhando a carne. Ela tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo e usava um uniforme branco de chefe. Suas ações foram muito rápidas enquanto ela fazia várias tarefas, cortando a carne, adicionando temperos e grelhando a carne sozinha. Ela tinha sobrancelhas longas e finas, bem unidas enquanto mantinha os olhos no fogo. Era óbvio que ela estava extremamente focada. Fang Xingjian também se concentrou na carne que ela estava grelhando. Os 5 sentidos de um cavaleiro outorgado eram muito mais aguçados do que os das pessoas comuns. Ele continuou olhando para a carne grelhada e cheirando sua fragrância, e sentiu que muito de seu conjunto negativo de emoções havia sido apaziguado. Uma garçonete pegou o vulcão grelé meat feito, riu e disse: Diana, ele está olhando para você há 10 minutos agora. Foi só então que a jovem que estava grelhando carne, Diana, reagiu. Ela levantou a cabeça e viu que Fang Xingjian estava olhando para ela, nem mesmo piscando. Uma pitada de desgosto brilhou no rosto de Diana quando ela disse: Deixe-o em paz. Ela então abaixou a cabeça e continuou grelhando a carne. A garçonete disse: Ele é alguém que tem um cavaleiro abaixo dele. Ele deve ser um jovem mestre de algum clã. Diana, você realmente não vai considerá-lo? Terá necessidade de trazer um cavaleiro como seu seguidor para atrair atenção apenas porque ele mesmo não é forte o suficiente. Não estou interessado nesse tipo de segunda geração rica. Não muito tempo depois, um grande prato de carne grelhada aromática foi apresentado a Fang Xingjian. A carne grelhada vulcana foi cortada e apresentada em forma de leque, com 12 sabores diferentes. Ginseng, agulhas de pinheiro, molho de soja, sal fino,
Especiarias, molho de pimenta e muitos outros temperos foram usados para criar 12 sabores diferentes de carne grelhada, que também tinha uma boa proporção de gordura e carne magra. Fang Xingjian pegou um pedaço e comeu. A pele estava muito crocante, enquanto a carne era extremamente macia. Sua fragrância explodiu em sua boca, e a mistura de carne gorda e magra em sua boca conferia uma textura inigualável à comida. Enquanto isso, as agulhas de pinheiro e outras especiarias misturadas a eles diminuíam levemente a sensação gordurosa da carne grelhada. Fang Xingjian ficou atordoado por um momento antes de dizer: "É muito delicioso." Ele deu uma olhada em Robert e disse: "Você deveria tentar também." Robert pegou um pedaço e suas sobrancelhas também tremeram um pouco. Entre os dois, eles terminaram o prato de carne grelhada vulcana em um piscar de olhos. Fang Xingjian soltou um suspiro e disse: "É uma pena que isso não seja carne de feras ferozes. Caso contrário, teria um sabor ainda melhor." Roberto assentiu. Com a capacidade de grelhar carne de porco comum a tal nível, se o chefe tivesse a oportunidade de grelhar usando a carne de animais ferozes, que era ainda mais macia e deliciosa, o sabor definitivamente seria ainda melhor. Portanto, Fang Xingjian disse: "Vai e pergunte a ela se ela está disposta a ser minha chefe." Robert sorriu e acenou com a cabeça, caminhou até a jovem, Diana, e perguntou: "Senhorita, você estaria disposta a mudar de emprego? Podemos oferecer-lhe o dobro do seu salário atual." Diana lançou um olhar para Robert e Fang Xingjian, então disse: "Esta loja é minha e eu gosto de grelhar carne. Também não pretendo mudar de emprego. Por favor, não venha me perturbar." Robert ficou um pouco surpreso e disse: "Senhorita, você pode não saber quem somos." Diana apenas tratou Fang Xingjian como um cara lascivo comum e disse: "Por que eu me importaria com quem você é? A Great Eastern City já teve falta de cavaleiros. Apenas saía depois de terminar de comer. Não tenho tempo para entretê-lo." Robert franziu a testa e estava prestes a dizer algo quando Fang Xingjian disse: "Robert, esqueça isso. Não há necessidade de insistir." Fang Xingjian não era um bandido, e depois de comer a comida deliciosa, muitas de suas emoções negativas foram apaziguadas. Ele estava de bom humor agora. Um garçom se aproximou, seu rosto aparentemente exibindo uma expressão que dizia que eles não eram bem-vindos. "Olá, serão 100 moedas de cobre." Fang Xingjian deixou Robert pagar enquanto ele tirava um botão dourado de sua roupa de treino, jogava diante de Diana e dizia: "Senhorita, eu aprecio sua carne grelhada. Se você estiver disposto a mudar de emprego, pode trazer esse botão e me procurar na academia regional. Se você não estiver disposto, você pode apenas tratar isso como uma dica minha." Com isso, os dois partiram, deixando a multidão conversar entre si. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 366 Sombra. Uma garçonete foi até Diana e pegou aquele botão dourado. Ela deu uma olhada e disse: "Ele é muito mesquinho. Eu pensei que ele é um jovem mestre rico, já que ele tem um cavaleiro como seu seguidor. Ele está pensando em mudar nosso chefe com apenas um botão?" Outra garota pegou o botão e disse: "Isso é dourado, mas não pode ser feito de ouro, certo? Com esse tamanho e essa mão de obra para escultura. Se for mesmo de ouro, valeria pelo menos de 3 a 5 moedas de ouro. Isso não pode ser possível. Quem seria tão tolo a ponto de usar ouro para fazer botões de roupas?" "Isso mesmo. Os botões são sujeitos à fricção todos os dias. Além disso, eles caem facilmente. Não é tolice usar ouro para fazê-los." Ouvindo que valia de 3 a 5 moedas de ouro, as meninas ao lado começaram a se reunir, tagarelando. Era uma quantia enorme que levaria de 5 a 6 anos antes que pudessem economizar tanto. Diana franziu a testa ligeiramente enquanto pegava o botão. Tudo bem, pare com isso. Ainda precisamos administrar um negócio aqui." No entanto, ao mesmo tempo, ela começou a se sentir curiosa. Esse botão era realmente feito de ouro. Usar ouro para fazer botões de roupas. Isso era muito extravagante. Nesse momento, uma senhora de meia-idade entrou na loja. "Do que vocês estão falando? O que é isso de um botão feito de ouro?" "Mãe, por que você veio de novo?" gritou Diana. "Não é tudo por sua causa. Você realmente quer passar o resto de sua vida aqui grelhando carne? Acho muito bom administrar um restaurante." A senhora de meia-idade balançou a cabeça impotente e pegou o botão, dizendo:
Isso é feito de ouro. Um homem deu a você? Diana, deixe-me dizer-lhe, não se deixe enganar por esses rufiões. Como pode haver botões de ouro? Esse Louis é alguém que alcançou o auge entre os cavaleiros, mas ele não é tão extravagante. Mãe, eu sei. Você deveria voltar primeiro. Eu ainda tenho que administrar meu negócio. A mãe de Diana se esforçou muito para convencê-la. Puxa, o que há de tão bom em administrar esse negócio? Eu acho que Louis é um cara muito legal. E ele convidou você para participar da festa de aniversário dele hoje. Por que você não compareceu? Mãe, Louis e eu somos apenas bons amigos. Eu não guardo esses tipos de sentimentos por ele. Você é mesmo. Como a mãe de Diana disse isso, ela manteve o botão dourado, planejando conseguir alguém para avaliá-lo caso sua filha fosse enganada por um canalha. Por outro lado, Fang Xingjian rapidamente esqueceu desse incidente. Depois de se saciar, seu humor melhorou e ele rapidamente voltou direto para a terra sagrada para seu cultivo. Nesse meio tempo, a compensação de 30 mil ouro foi lançada em sua conta muito rapidamente, enquanto Daniel e Gus trouxeram a essência geomagnética também. No entanto, Fang Xingjian recebeu apenas a essência geomagnética e não os encontrou. Quanto às outras questões insignificantes, é claro que ele também não lhes deu atenção. Se ele fosse obrigado a lidar com tudo, que necessidade ele teria de Ferdinand, Robert, Antonius ou Xingwen? Sua mente já estava focada no segundo nível das impressões místicas. Como antes, ele ferveu os ingredientes e depois desenhou as impressões místicas em seu corpo. 8 horas se passaram muito rapidamente, e camadas de estampas se estendiam de seus braços até seus ombros. Eram como inúmeras palavras desconhecidas, exalando uma tênue luz fluorescente. No momento seguinte, a luz fluorescente desapareceu e as impressões místicas de Fang Xingjian entraram no segundo nível. Ele inalou levemente e descobriu que a eficiência da troca de informações e energia através das partículas de éter havia aumentado mais uma vez. O primeiro nível das impressões místicas tem o efeito de aumentar a taxa de eficiência para 2 vezes maior, enquanto o segundo nível aumenta em 3 vezes. A julgar por isso, isso significa que o 10º nível aumentaria a taxa de eficiência em 11 vezes. Fang Xingjian ficou surpreso quando sentiu que seu corpo físico continuava a ter trocas com as partículas externas de éter. Sua taxa de sincronização de éter também estava aumentando rapidamente a uma taxa esmagadora. Ele calculou que antes do final do mês, sua taxa de sincronização de éter seria capaz de atingir 50%, permitindo que ele alcançasse a segunda transição e o nível 24. Essas impressões místicas são tão incríveis. Elas podem até transformar um lixo em um gênio. Então, os olhos de Fang Xingjian se voltaram um pouco, e ele não pôde deixar de pensar. O segundo príncipe colocou as mãos nas impressões místicas nos últimos 17 anos. Com seu status e riqueza, é impossível para ele não ter cultivado as estampas místicas. Será possível que ele já tenha atingido o 10º nível? Com essa eficiência, que nível de cultivo ele alcançou? É realmente como ele demonstrou que seu cultivo está muito longe do primeiro príncipe. Sentindo as melhorias que as impressões místicas trouxeram para suas aptidões, Fang Xingjian de repente sentiu que as verdadeiras habilidades do segundo príncipe definitivamente não eram tão simples quanto pareciam. No entanto, ele não descobriria nada apenas pensando nisso. Nesse meio tempo, ele já havia aprendido a espada de demolição prodigiosa. Para ataques de longa distância, ele poderia usar a Zenith Light Sword Formation, enquanto para ataques de curto alcance, ele tinha a Prodigious Demolition Sword. Por fim, para ataques de médio alcance, ele poderia usar o Ether Sword Ripples como suporte. Ele havia aperfeiçoado sua estratégia ao usar suas técnicas de espada. A partir de então, Fang Xingjian planejou poli-los ainda mais o máximo possível. Ele continuaria a tentar sintetizar técnicas na formação da espada de luz Zenith, na espada de demolição prodigiosa e nas ondulações da espada de éter. Ele queria continuar aumentando o domínio de suas artes com a espada. Para isso, ele precisaria de ainda mais técnicas de espada. Quanto ao temperamento de seus atributos, bem como o aprimoramento de suas ondas e método de cultivo mental, o corpo físico de Fang Xingjian os cultivava 24 horas por dia. Ele não precisou fazer nenhum esforço adicional para isso. Nesse momento, uma forte pontada de fome veio de sua consciência. Foi o tremor da intenção da espada da evolução do céu.
Você está com fome de novo? Fang Xingjian franziu a testa ligeiramente enquanto enviava uma pequena porção das informações para a espada de demolição prodigiosa. Como esperado, independentemente de ser para o progresso do meu domínio das artes da espada ou para a intenção da espada da evolução do céu, eu precisaria procurar ainda mais técnicas de espada. Portanto, uma hora depois, Fang Xingjian entrou na biblioteca e começou a navegar pela área com as técnicas de matar a arte da espada. No entanto, ele não folheou nenhum dos livros. Ele apenas parou diante das estantes e usou sua percepção do céu para escanear os manuais secretos. Ao usar este método, sua eficiência foi fantástica. Além disso, ele já havia alcançado um estado em que não esqueceria as coisas que havia visto antes. Todo o conteúdo que sua percepção do céu escaneou estava claramente inscrito em seu cérebro. Era como se ele tivesse movido todo o conteúdo em relação às técnicas da espada de matar da biblioteca para seu cérebro em um curto período de tempo. Assim, Fang Xingjian ficou diante de cada fileira de estantes por algumas horas, enfiando todos os manuais secretos em seu cérebro. Ele pretendia memorizar primeiro e depois retornar à Terra Sagrada para filtrar e selecionar as técnicas de matança que eram adequadas para a formação da espada de luz Zenith, a espada de heterondulações e a espada de demolição prodigiosa, respectivamente. Então ele os sintetizaria para aumentar a proeza desses três conjuntos de técnicas de espada. Nesse momento, enquanto ele examinava as técnicas de espada, uma tosse soou atrás dele. Fang Xingjian não precisou virar a cabeça para olhar. Ele podia ver através das ondas de luz que Anderson estava parado 20 metros atrás dele com um olhar provocador, observando-o excitado. Desde que Anderson conseguiu o terceiro lugar na seleção regional, ele se conteve e concentrou-se em seu cultivo, esperando poder derrotar o Fang Xingjian. Ele se manteve em reclusão por um período consecutivo de mais de 2 meses e finalmente emergiu hoje. No momento em que ele emergiu, ele procurou por Fang Xingjian, e ao ouvir que alguém tinha visto Fang Xingjian na biblioteca, Anderson rapidamente se aproximou. Agora mesmo, Anderson havia completado sua segunda transição, saindo do Deus da Morte das Sombras para se tornar um dos mais poderosos trabalhos de segunda transição, Sombra da Morte. Depois de completar sua segunda transição, Andreu manteve-se continuamente em reclusão, apenas emergindo dela depois de ter avançado um nível. Isso foi tudo para garantir que ele pudesse garantir sua vitória contra Fang Xingjian. Uma série de sombras emergiu de seu corpo como folhas caindo. Muito rapidamente, eles surgiram sobre o chão e as estantes, parecendo submergir uma grande área na escuridão. Anderson sorriu e disse, "Este é o Shadow of the Artist Shadow Domain. Essas sombras estão todas vivas, e mesmo sua luz não seria capaz de afetá-las." No entanto, Fang Xingjian não se virou. Em vez disso, ele continuou a escanear os manuais secretos de técnicas de matança nas estantes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.